Jó, capítulo 1. Livro de Jó, capítulo 1, os 12 primeiros versículos do capítulo 1. Jó, capítulo 1, versículo 1 até o 12. Leamos com fé a palavra do Senhor. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 juntas de jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó aos seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia o holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e de passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sede, e ele, a sua casa e a tudo quanto tem? As obras de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a tua mão, e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor, eis a tua palavra, que é instrutiva, exortativa, Senhor, e nos conduz a observar e a crer na tua soberania, Senhor, e nos teus feitos grandiosos. Abra nossos ouvidos para ouvir a tua palavra e o nosso coração para recebê-la, para que uma vez que ouçamos a tua palavra e a recebamos no coração, possamos praticá-la no dia a dia, Senhor, para a glória, o louvor do teu santo e precioso nome. Amém. Meus irmãos, o bom da gente, às vezes acontece algumas coincidências quando a gente dá um estudo em pregação, e essa semana parece que é a semana do sofrimento, né? Na quinta-feira nós falamos sobre a carta de Pedro, e o tema que Pedro trata na sua primeira carta, ali, que ele dá uma ênfase, que é o sofrimento. E, claro, a pregação nós já fazemos com bastante antecedência, então coincidiu aí de, nessa semana, a gente tratar do sofrimento 2 vezes seguidas, né? Na última vez que nós falamos sobre o livro de Jó, nós fizemos um traçado sobre toda a história de Jó, desde deste conflito que está tendo aqui no capítulo 1, passando pelos amigos de Jó e pelo que Jó entendia também ser o seu sofrimento. Nós analisamos cada pensamento dos seus amigos e nós vimos ali que eles estavam equivocados, e que o próprio Jó em algum momento também se equivocou quanto à origem dos seus sofrimentos, na tentativa de se justificar. Mas o que é interessante para quando nós lidamos com livros ou com temas como este, sobre o sofrimento, é porque, meus irmãos, o sofrimento faz parte da nossa vida.
Não tem para onde fugir. Se nós não estamos sofrendo agora, certamente em algum momento da nossa vida passaremos pelo sofrimento, infelizmente. Mas como nós temos dito aqui repetidas vezes, não é a questão do sofrimento vir. É que quando o sofrimento vem, nós precisamos compreender que Deus está conosco, que nós não passaremos o sofrimento sozinho. Então, nós temos que crer nesse Deus para não confundir, para que a nossa mente não seja confundida por vãs filosofias, como aconteceu ao longo da história. Ao longo da história isso aconteceu. Por exemplo, o grande dilema de Epicuro: ou Deus é todo poderoso, ou Deus é bom, não dá para ser as duas coisas. Epicuro defendia que se Deus é todo poderoso, e ele olha o ser humano sofrendo, e não pode resolver o seu sofrimento, então ele não é todo poderoso. Mas se ele é todo poderoso, e ele pode anular o sofrimento, ao contrário, né? Se ele é todo poderoso, vê o sofrimento do ser humano e não faz, não resolve, então ele não é bom. Mas se ele tem todo o poder, né? Se ele está vendo o sofrimento e ele quer, mas não consegue resolver o problema do homem, então ele é bom, mas ele não é todo poderoso, porque ele não tem poder para finalizar esse sofrimento. É o grande dilema de Epicuro. E o sofrimento é algo que nós precisamos saber lidar com ele. Shakespeare, como nós vimos na semana aqui, Shakespeare diz que é fácil tratar a dor do outro, o problema é tratar a nossa dor. A nossa dor. Consolar alguém que está sofrendo, que está passando por uma dificuldade, não é tão difícil. O problema é nós lidarmos com o sofrimento, com a nossa dor. Shakespeare diz: só sabe o sofrimento quem está passando por ele. Então, nós precisamos olhar para histórias como essa, livros como os de Jó, como de 1 Pedro e tantas outras passagens das Escrituras, e entender que mesmo diante da provação, mesmo diante das provações dessa vida, é possível permanecer fiel a Deus e confiar em sua soberania. É possível, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio aos perrengues dessa vida, é possível ser fiel ao nosso Senhor e confiar em sua soberania. É isso que nós devemos fazer, meus irmãos. Mas ainda, eu quero falar um pouquinho ainda sobre um prólogo sobre o sofrimento. Parece que é fácil a gente falar de sofrimento, parece que é muito fácil a gente falar de sofrimento dos outros, né? De novo Shakespeare, dos outros, e realmente parece que é fácil, parece que é um assunto tranquilo de falar quando não é conosco. Mas quem está passando por ele, e quem é dominado por essas emoções do sofrimento, não consegue alcançar esse entendimento, essa razão facilmente. É difícil para a pessoa que está enfrentando essa dificuldade. Quando dói, meus irmãos, quando a angústia e o medo, assombram a pessoa, quando a tristeza e o desânimo prevalecem, ou a raiva ou o ódio cegam, não há palavras, não há nada que console, que traga lucidez a quem está passando por sofrimento. Talvez você saiba disso. Em algum momento que você passou por uma grande dificuldade, um grande sofrimento, não tiveram palavras que te confortassem, não tiveram palavras que superassem as suas emoções. E não adianta a gente dizer para uma pessoa ansiosa, pensar positivo, por exemplo. Não dá para a gente falar para ela: pense positivo, e que tudo vai ficar bem no final. Ou falar para um deprimido: sai dessa cama, levanta daí, rapaz, né? Vamos olhar para a vida segue. Ninguém fica mal porque quer, ninguém se entristece porque quer, ninguém sofre porque quer. Não existe aí como é que a gente fala? A teologia do sofrimento, porque a pessoa quer passar a oração do sofrimento, né? Senhor, me manda aprovação, me manda sofrimento. Ninguém faz isso, ninguém quer ficar mal, ninguém deseja viver no terror, se preocupando, ou a cada instante da vida sofrendo. O sofrimento, ele é uma realidade? É uma realidade. Ele é uma realidade na minha e na sua vida. E nós não temos como evitá-lo. Não temos como evitá-lo. Porém, meus irmãos, nós podemos ficar tranquilos, pois Deus está no controle de todas as situações da nossa vida.
E nós vamos ver isso aqui no livro de Jó. Então, o contexto aqui de Jó, eu incentivo vocês que queiram aprender mais didaticamente sobre o livro de Jó. Eu quero recomendar a vocês um livro escrito pelo pastor reverendo Daniel Santos, pastor de Santo Amaro, Integridade acima de tudo. Um livro muito bom, me ajudou muito a entender sobre a história de Jó, até pela facilidade da escrita, pelos exercícios que o livro propõe. É um livro que mudou assim, o meu conceito sobre a história de Jó, com detalhes bem interessantes. Então recomendo a vocês. Mas se você não tem tempo para ler o livro, ou não tem como ter acesso ao livro, eu recomendo do mesmo autor, o reverendo Daniel Santos. Você digita lá, Quarentena de Jó. Foram 40 vídeos que nós podemos aprender sobre a história de Jó na época da pandemia. Foram 40 dias estudando Jó. E são 40 vídeos, você digita lá, Quarentena em Jó, vai cair no blog, vai ter cada dia para você assistir um vídeo, e você vai poder entender muita coisa da vida de Jó, sobre a sua família, sobre a sua pessoalidade, sobre os seus amigos, sobre o que atormentava Jó. Então, para que você tenha uma profundidade maior nesse livro. Então, o livro de Jó, meus irmãos, é um dos textos do que a gente chama de poéticos da Escritura. Lembrando, a Escritura tem suas divisões, e o livro de Jó, ele está classificado ali nos livros poéticos do Antigo Testamento. E este livro trata das grandes questões do sofrimento humano, trata também da justiça divina, da fidelidade de Deus e da soberania do nosso Deus. Jó, logo no início, ele tem uma descrição. Ele é descrito como um homem íntegro, como um homem temente a Deus, um homem reto no seu caráter. Mas este homem que é reto, este homem que é íntegro e temente a Deus, ele é submetido por uma provação que desafia a sua fé e a compreensão da justiça divina. Este homem passa por um grande teste, passa por um grande desafio. E nós podemos ver isso aí logo nos primeiros 5 versículos. Os primeiros 5 versículos que nós lemos, já começa dizendo que havia um homem, existia um homem, né? E esse homem era da terra, de uma terra chamada Uz, cujo nome era Jó. Então, o autor aqui, que escreveu o livro, o narrador, na verdade, ele está narrando, né, uma história de um homem que existiu. E eu quero fazer um parênteses aqui, porque Jó é considerado pelos liberais, pelos teólogos liberais da nossa época, como um livro fictício, como um livro, como Gênesis, é um livro ilustrativo. Mas não, para nós, Jó, a história de Jó é real, esse personagem existiu, e essa história de fato é verídica, tá? Então, deixando isso claro, porque muita gente vai dizer que esse livro não é um livro, uma história real. Então, o narrador descreve aqui um homem de uma terra e o nome dele, Jó. E este homem, né, ele é descrito de um caráter íntegro. Não é só o narrador que narra o caráter dele, né, mas o próprio Deus narra. Jó, ele é narrado por 2 vezes aqui no capítulo 1, o caráter de Jó. Jó, ele é um homem íntegro, ele é um exemplo de integridade. O narrador diz aí, homem íntegro. E Deus diz, Satanás, tem visto meu servo Jó? Homem íntegro. Integridade, exemplo de integridade, um homem reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Por 2 vezes Jó tem o seu testemunho, tanto entre os homens quanto diante de Deus. Mas ainda no capítulo 1, nesses 5 primeiros versículos, nós vemos aqui, além da integridade de Jó sendo descrita, nós temos também a narrativa da prosperidade de Jó como bênção divina. O narrador, ele descreve que Jó tinha 500 juntas de bois, 500 de jumenta, um número avolumado de funcionários, tinha 10 filhos, e o Senhor é cobrado do Senhor, ou seja, Satanás requer do Senhor essa prosperidade que Jó tem, porque Satanás diz, ele te serve porque o Senhor deu a ele muitas coisas boas, por acaso ele está te servindo de graça? O Senhor o abençoou, como que ele não vai te servir? Então nós vemos aqui que as riquezas de Jó, a riqueza de Jó e a sua família, a sua influência no Oriente, se dá por causa da bênção de Deus sobre este homem. Mas ainda há uma característica em Jó
que nós vemos aqui nos primeiros 5 versículos, que Jó exerce de forma perfeita o sacerdócio da sua casa. Jó, ele é um sacerdócio familiar. A preocupação de Jó com a vida espiritual dos seus filhos é narrada aqui pelo narrador. Ele oferece sacrifícios por pecados que porventura os seus filhos poderiam ter feito. Somente um homem íntegro, reto e temente a Deus se preocupa com a sua casa, se preocupa com a vida espiritual da sua família. Então, meus irmãos, esses primeiros 5 versículos, nós podemos aqui fazer uma aplicação rápida para as nossas vidas. Primeiro, que o caráter e a vida espiritual são mais importantes do que qualquer bem material. Não há um bem material que nós possuamos que valha mais, que tenha mais importância do que a vida espiritual, do que o nosso bem maior, que é o caráter e vida espiritual. Nós precisamos zelar por isso, para que nós tenhamos testemunhos diante dos homens e diante de Deus. Jó tinha isso. Ele era um homem visto pela terra onde ele morava, como um homem de caráter, como um homem correto, mas foi visto também nas regiões celestiais, narrado pelo próprio Deus. Segundo, Satanás cobra aqui, nós podemos aplicar isso, requer do Senhor que Jó serve a Deus por causa dos bens materiais, mas o texto deixa claro que não. Jó não se importava com os bens materiais. Jó era zeloso pelo seu relacionamento com Deus e dos seus filhos. Jó zelava pela sua família. Nós temos que aprender isso, meus irmãos. Para enfrentar o sofrimento, precisaremos da nossa integridade intacta. Precisaremos do nosso relacionamento com Deus intacto. Precisaremos ter a nossa vida reta diante de Deus para superar as adversidades da vida. E nós vemos isso já nos primeiros versículos do livro de Jó, narrado aqui. Mas isso que acontece na vida de Jó, narrado aqui por 2 vezes, está de acordo com a teologia das Escrituras. As Escrituras defendem isso que Jó é. Por exemplo, Provérbios capítulo 10, versículo 9, diz assim: quem anda com integridade, anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas, será descoberto. Olha que interessante, né? Se você quer andar com segurança, ande na integridade, ande com integridade. Por quê? Aquele que não anda na integridade, ele terá as suas veredas tortuosas e será descoberto. Então é um princípio bíblico de andar com integridade. Integridade é o que Jó tem e é o que nós vemos nos primeiros versículos. Do versículo 6 ao versículo 8, meus irmãos, nós vamos ver agora aqui a soberania de Deus e a permissão deste Deus maravilhoso para provar Jó. Acompanhe comigo a leitura do verso 6 ao verso 8. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Meus irmãos, aqui nós vemos um princípio estabelecido nesses versículos. A fé genuína é provada no fogo da adversidade. A fé genuína é provada no fogo da adversidade. Nós vemos aqui 2 coisas acontecendo nesses versículos. Primeiro, Satanás atacando a motivação de Jó. Primeiro ponto. O segundo ponto, nós vemos aqui a permissão de Deus para que Jó fosse provado, porém com limites. Mas antes da gente falar desses 2 assuntos que tem nesse trecho, é importante a gente salientar algumas coisas aqui. Primeiro, nós vemos que o versículo 6 diz: um dia em que os filhos de Deus se apresentaram ao Senhor e também Satanás entre eles. Nós percebemos aqui que há uma prestação de conta no universo, no mundo espiritual, perante Deus. Isso é maravilhoso, porque nos faz entender que ninguém
faz nada sem prestar contas a Deus. E vamos chegar em nós, calma aí. Então, no mundo celestial, nem anjos caídos ou eleitos, eleitos ou caídos, fazem as coisas sem prestar contas a Deus. Nós vemos aqui os filhos de Deus, que são os anjos, os anjos, e Satanás entre eles. E é interessante aqui, só interessante, tá? Não é para nós não dormirmos preocupados com isso, que o narrador não narra que os filhos dos anjos falaram, os filhos de Deus falaram ao Senhor. E a gente fica aqui, o que será que os anjos falaram ao Senhor? O que será que eles apresentaram diante de Deus e falaram ao Senhor? Nós não saberemos nessa vida. Mas o interessante é Satanás estar entre eles. E isso tem sido objeto de estudo há muitos e muitos e muitos anos, o porquê que Satanás está também entre os filhos de Deus, se apresentando ao Senhor, e o Senhor abre um diálogo. O diálogo parte de Deus, não parte de Satanás. Meus irmãos, uma explicação razoável para nós é que até Satanás tem que prestar contas a Deus. Ele não tem liberdade para fazer o que quer. Ele precisa prestar contas a Deus. E então Deus abre um diálogo com ele, falando: o que você está fazendo aí nesses tempos aí? Ele diz: olha, eu estava passeando pela terra aí, estava dando uma volta pela terra. Imagina o diálogo, Satanás e Deus. E Deus diz: nesse seu passeio aí, você viu meu servo Jó? Homem de qualidade, íntegro, reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. E Satanás, então, ele agride. Primeira coisa, Satanás ataca a motivação de Jó. Satanás acusa Jó de servir a Deus por interesse. Versículos 9 a 11, Satanás vai dizer isso. Olha lá, versículo 9 a 11. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó, de balde ou de graça, teme a Deus? Acaso não o cercastes com sebe ou com bens, e ele, a sua casa e a tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Satanás está dizendo aqui: ninguém te serve de graça. Jó não te serve de graça. Jó é interesseiro. O Senhor abençoou ele, deu 10 filhos muito bonitos, prósperos. O Senhor deu a ele fazendas, funcionários, que ele é o homem mais rico do Oriente, tem uma saúde de ferro. O Senhor, com a sua mão, o Senhor abençoou ele. Irmãos, até Satanás sabe que todas as bênçãos que nós temos só procede de Deus. Só procede de Deus. Nenhuma bênção da nossa vida, nada de bom que acontece conosco, acontece por causa das nossas forças, acontece pelo acaso, acontece por sorte. Não, todas as bênçãos que advêm sobre a nossa vida é Deus, e até Satanás sabe disso. Nos estranha quando alguém diz: pelo meu braço eu consegui esta casa, pelas minhas forças eu consegui ter uma vida próspera, pelo meu esforço eu tenho uma família bonita, uma família saudável, pelos meus esforços eu tenho uma boa vida. Você acha estranha essa frase? Ok. Jesus narrou um homem que produzia muito cereal e construiu um celeiro, ficou pequeno e mandou construir mais, e ao fim ele disse: tenho tudo, de nada me falta. E aí diz a palavra do Senhor, o Senhor diz para aquele homem: louco, esta noite pedirão a tua alma, o que você vai poder fazer? A Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem, que faz do seu braço a sua força. Meus irmãos, se até Satanás sabe que as bênçãos que recaem sobre a nossa vida é porque foi Deus que nos abençoou, nós também temos que louvar a Deus pelas bênçãos derramadas sobre a nossa vida. É Ele que nos abençoa. Como diz os Salmos, é Ele que nos abençoa, as suas misericórdias sobre nós. Mas o interessante é que é Satanás acusando Jó de ser interesseiro, acusando Jó de servir a Deus, porque Deus tem o abençoado. E é isso, meus irmãos, que Satanás faz
diariamente nos acusar, procurar em nós motivação errada, procurar em nós motivação que não seja o amor genuíno a Deus em servi-lo. Meus irmãos, nós precisamos ficar atentos com as nossas motivações, porque nós não esconderemos de Deus, e Satanás sabe também o porquê que nós temos servido a Deus. E a grande pergunta que você tem que se fazer para nessa noite, para você, ao retornar para sua casa é: por que eu sirvo a Deus? O que me motiva a servir a Deus? Por que eu quero fazer parte da igreja presbiteriana de Dionísio? Por que eu quero fazer parte da igreja a qual eu sou membro? O que me motiva a estar num domingo à noite na igreja? Satanás sabe o porquê que nós servimos a Deus. Ele sabe a verdade. Ele sabia que Jó não era um interesseiro. Ele sabia que Jó temia o Senhor de fato. Mas ele não se satisfazia com aquilo. Então ele lança um desafio. Toca na vida dele. Toque na vida dele. E então o Senhor, retirando a tua bênção, você não vai ver se ele não é um interesseiro. Então nós vemos aqui o segundo princípio. Ou aliás, dentro do primeiro princípio, a segunda coisa que acontece aqui, a permissão de Deus com limites. Verso 12: disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estenda a tua mão. Deus estabelece um limite para Satanás. Deus permite provação a Jó, mas estabelece que Satanás tem um limite claro para isso. Meus irmãos, algumas vezes nas Escrituras isso aconteceu, não só aqui no caso de Jó. Em outro momento, Cristo narra que Satanás pediu a Deus Pai para bagunçar com a vida de Pedro, e Cristo falou: não, com Pedro não, você não vai bagunçar com Pedro não. Então nós precisamos entender que mesmo quando nós passamos por provações e sofrimentos, Deus estabelece limite para o sofrimento e para a provação. Não é à toa, meus irmãos, que as Escrituras do caderno de Cânticos diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O que o Senhor está dizendo? Tem limite o sofrimento. Tem limite. Você não vai ficar chorando a vida inteira. Você não vai, porque eu estabeleci um momento para chorar e um momento para sorrir. Deus estabelece limite. Satanás não tem o seu poder total para fazer o que quer com a gente. Nós dissemos pela manhã, falamos pela manhã, que Lutero dizia que Satanás é um cachorro, um cão, numa corrente que Deus o colocou. Ele late, mas ele não pode ir até onde a corrente vai. Quem aí gosta de desenho animado, lembra do desenho do Pica-Pau que tinha lá o cachorrinho preso na corrente? Pica-Pau não, o Tom e Jerry. E o Tom fazia suas artes lá, ia até o cachorro batia no cachorro, e o cachorro saia correndo atrás dele até o limite. Ele marcou no chão o limite, e aí o cachorro não podia passar daquele limite, por causa da corrente. É assim Satanás. Ele late. A vontade dele é nos morder, nos devorar, nos destruir. Mas a corrente dele tem limite. Deus estabeleceu esse limite. Meus irmãos, podemos aplicar isso na nossa vida como? Deus permite que nós enfrentamos provações. Deus permite que nós enfrentamos sofrimentos para revelar a profundidade da nossa fé e para revelar a nossa confiança nele. Deus permite que você sofra, Deus permite que nós soframos para estabelecer isso, para revelar isso. Qual a profundidade da nossa fé e qual a profundidade da confiança que nós temos em Deus. O nosso adversário, ele pode até tentar-nos, mas nunca, em hipótese alguma, nunca Satanás ultrapassará o limite estabelecido por Deus. Nunca aconteceu, não está acontecendo e jamais acontecerá de Satanás ultrapassar o limite que Deus colocou. Então descanse o seu coração. Se você está enfrentando um grande momento, um momento difícil na tua vida,
se você está passando por uma adversidade, se as coisas não aconteceram como você esperava neste ano, se a sua vida talvez esteja um caos, calma, Deus está no controle. O sofrimento teve data para começar e ele terá data para acabar, ele tem data para acabar. Satanás não vai conseguir destruir a nossa vida, porque a nossa vida, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, está escondida em Cristo e em Deus. É isso o que nós precisamos entender. E quando nós entendemos que o sofrimento é passageiro, assim como a nossa vida é passageira nessa terra, nós entendemos, vamos descansar no Senhor. Por quê? Ainda que o sofrimento seja tão forte, tão grande, meus irmãos, ele é passageiro porque nós também somos passageiros nessa vida. Pedro diz isso na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 24. Ele diz: pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a flor. Então não tem sofrimento que durará eternamente, porque eu e você também estamos de passagem nessa terra. E quando o nosso tempo chegar, nós inauguraremos um tempo onde o sofrimento será eliminado. Não existe sofrimento na nova vida que Deus preparou para nós. Por isso, calma, tenha paciência. Deus está no controle. Deus nunca deixou as rédeas da sua vida e entregou a outro. Deus nunca te deixou sozinho, meu irmão, minha irmã. Deus nunca te abandonou quando as suas lágrimas caíram dos seus olhos. Deus nunca te abandonou quando as tuas forças pareciam se esvair de você. Deus sempre esteve e está no controle. Ele estabeleceu um limite, e esse limite ninguém vai ultrapassá-lo. Meus irmãos, a história de Jó é isso, é a história minha e sua, a história de pessoas que procuram agradar a Deus, que procuram viver um relacionamento com Deus, mas por coisas que nós desconhecemos, por razões que nós não conhecemos, por circunstâncias que vão além da nossa compreensão, o sofrimento vem. Mas como nós confiamos no Senhor e devemos confiar nele, então nós devemos crer que ainda que estejamos numa situação adversa, Deus está no controle. E nós podemos concluir essa breve história de Jó olhando para o resumo da história de Jó. Este texto que nós lemos, meus irmãos, ensina então que a fidelidade de Deus a fidelidade a Deus deve ser genuína. Deve ser genuína. Para enfrentar o sofrimento dessa vida, nós precisamos de uma fé autêntica, de uma fé genuína. E esta fé genuína e autêntica não pode ser baseada nas circunstâncias ou nas recompensas que nós temos. Eu não posso barganhar com Deus dizendo: Deus, se o Senhor for comigo, eu vou te servir a vida inteira, né? A oração, aquela oração que nós chamamos de oração imprópria de quem não conhece a Deus. A pessoa está numa crise danada, ela está ali toda arrebentada, ela vai para o joelho e fala assim: ó Deus, se o Senhor me livrar, se o Senhor me abençoar, eu prometo que eu nunca mais vou deixar de ir para a igreja, eu prometo que eu vou louvar o Senhor, eu vou ler a Bíblia todos os dias, eu vou ser santo. Sabe o que a pessoa está dizendo? Me abençoa que eu vou te servir. É isso. Me abençoa que eu vou te servir. Derrama sobre mim a tua bênção, estica suas mãos sobre mim, que aí sim eu vou te servir. Mas este personagem aqui, ele tinha uma fé tão autêntica, que no momento mais no ápice da sua aprovação, quando ele perdeu filhos, quando ele perdeu as suas riquezas, quando ele perdeu tudo, quando a sua mulher chega e fala assim: Jó, não há mais solução, ora a Deus, entregue a sua vida. Ele diz: nu eu saí do ventre e nu para lá eu vou voltar. O Senhor me deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a fé autêntica e genuína, ela nos dá coragem, nos dá força para nos momentos de tribulação, nos momentos de sofrimento, nós podemos olhar, erguer os nossos olhos para o céu e dizer: o meu socorro
socorro não está nessa terra, o meu socorro não está em ninguém, o meu socorro está no Senhor que fez os céus e a terra. É nele que a minha confiança está estabelecida. Primeira coisa que nós podemos ver aqui no livro de Jó. Segundo, meus irmãos, nós podemos aprender com essa história de Jó que é um desafio. Há um desafio. Há um desafio entre Satanás, que quer nos destruir, que fica dia e noite nos acusando. É por isso que o nome dele é acusador. Satanás significa acusador, tá? Ele acusa os filhos de Deus, ele acusa o povo do Senhor dia e noite. Então nós devemos nos perguntar diante desse desafio: a minha fidelidade a Deus está enraizada em quem Ele é ou no que Ele me dá? É uma pergunta que você tem que levar para sua casa nessa noite, meu irmão, minha irmã. A tua fidelidade a Deus está enraizada em quem Ele é ou no que Ele te dá? Se Deus, a partir de hoje, dentro desse desafio no mundo espiritual, e as coisas começarem a acontecer não da maneira como você esperou, a tua fidelidade está intacta? Você continuará sendo um crente íntegro, reto, fiel a Deus e que se desvia do mal? Ou você vai dizer: Deus não existe, porque se existisse, Ele não deixaria eu passar por esse momento ruim. Deus não é bom, porque Ele está vendo eu sofrer e não faz nada para reverter. Aonde está Deus, que não olha para mim, que não ouve as minhas orações, que não olha para o meu sofrimento? Você vai ficar igual Asaf, olhando para a prosperidade do ímpio, para a bênção do ímpio, e se queixando porque as coisas não estão acontecendo como você quer que aconteça. Em quem está enraizada a tua fidelidade? Está enraizada na pessoa de Deus, no caráter santo, justo e reto de Deus, ou no que Ele pode te dar? E ainda, meus irmãos, o livro de Jó nos apresenta um encorajamento. E isso nos aponta que nós devemos confiar na soberania de Deus em meio às provações. Se tem algo que você pode confiar quando o sofrimento vier à sua vida, quando as provações vierem sobre a sua vida, é na soberania de Deus. Deus é soberano. Ele é o Senhor do universo, o Rei dos reis. Não há ninguém acima de Deus, não há ninguém igual a Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, de tudo que há, de tudo aquilo que nós podemos ver, mas também o Senhor de tudo aquilo que nós não podemos ver e enxergar, e nem sabemos que existe. Ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Antes dele, ele já era, e não há ninguém depois dele. Na existência, não há ninguém antes de Deus, não há ninguém como Deus. Ele é o Senhor da história. E no livro da tua vida, meu irmão, que Ele escreveu com a sua própria mão, ninguém vai rasgar páginas, ninguém vai alterar a história da sua vida. O que Deus decretou acontecerá. E na nossa história, como qualquer história, tem momentos bons, momentos felizes, mas há também momentos ruins, momentos difíceis. Mas o final, sabe qual é? O narrador, o autor do livro da sua vida, é final feliz. É convite para as eternas moradas. É convite para possuir a terra que Deus já preparou por herança antes da fundação do mundo. É novo nome. É bênçãos para nós. Por isso confiamos na sua soberania. Confiemos na sua soberania. Ele está no controle de tudo. E Ele usa até os momentos difíceis para o bem daqueles que amam a Deus. Deus usa até os momentos difíceis da nossa vida, os sofrimentos, para nos abençoar. Paulo diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que andam segundo os seus propósitos. O mesmo Paulo, que entendia de sofrimento, diz que os sofrimentos dessa vida não podem se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos 8. Os heróis da fé narrados no livro de Hebreus, capítulo 11, mostram-nos
que eles perseveraram pela fé em Deus, mantiveram-se íntegros, e enfim Deus deu vitória a todos eles. Meus irmãos, podemos aplicar isso em nossa vida rapidamente. Primeira coisa que nós podemos aplicar em nossa vida, olhando para a história de Jó: cultive uma vida íntegra e piedosa. Busque a Deus, independente das circunstâncias. Independente das circunstâncias. Você não deve ter uma vida íntegra e piedosa somente porque as coisas estão fluindo bem na sua vida. É possível que muitas coisas não vão acontecer como você quer, mas mantenha-se íntegro. Cultive essa vida íntegra e piedosa. Busque a Deus, independente se as coisas estão indo bem ou não. Faça como Abacuque: ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, eu todavia me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. Cante como Abacuque. Segunda aplicação para nós: interceda regularmente com sua família e amigos. Eu acrescento aqui, irmãos da igreja, reconhecendo a sua responsabilidade espiritual. Meus irmãos, é dever nosso interceder pela nossa família. É dever nosso colocá-los diante de Deus como Jó fazia. É dever nosso, é responsabilidade nossa. Pais, intercedam por seus filhos. Não tenham indisposição de dobrar os seus joelhos e interceder por seus filhos na madrugada enquanto eles dormem. Ore a Deus enquanto eles dormem. Vá na cama deles, ore por eles enquanto eles dormem. Seus filhos são heranças do Senhor, pai e mãe. O Senhor os deu para você, para que você use a mordomia que Deus lhe deu para cuidar deles, até o dia que o Senhor requerer isso de você. Ore por eles, seja exemplo para eles, mas também ore por eles. Leiam uma Bíblia com eles, executem esse papel que Deus lhes deu de mordomos. Não deixem que seus filhos fiquem descobertos espiritualmente. Não permita que seus filhos sejam educados espiritualmente, ou deseducados, sejam influenciados espiritualmente por coisas ruins. Seja o sacerdote da sua casa, meu irmão e minha irmã. Vivemos num mundo tenebroso, num mundo perverso. Satanás sabe que o tempo está acabando. Satanás sabe que o relógio está avançando no último minuto, e ele quer tragar todo aquele que ele puder. Então, interceda por seus filhos, ore por eles, os cubra com proteção espiritual que Deus confiou a você. Terceira aplicação: confie na soberania de Deus, sabendo que Deus está no controle, mesmo nos momentos de sofrimento e provação. Deus nunca perdeu o controle da situação. Deus nunca deixou o seu trono vazio e nos deixou ao léu nessa vida. Ele sempre esteve sentado no seu trono e sempre esteve no comando da situação. Por isso, meus irmãos, é preciso ter confiança em Deus nos tempos difíceis. É preciso reconhecer a soberania de Deus nos tempos difíceis. Não queira achar que você tem o controle da sua vida. Eu finalizo aqui. É por isso que o sofrimento vem sobre nossa vida, justamente para que nós, como diz Tim Keller no seu livro, para que nós reconhecemos que quando os sofrimentos e a dor nos afligem, acabamos percebendo que não estamos no controle da nossa vida, nem nunca estaremos. Eu vou repetir: o sofrimento na nossa vida vem, segundo Tim Keller, para que nós aprendamos, que quando os sofrimentos e a dor nos afligem, acabamos percebendo que não estamos no controle de nossa vida, nem nunca estaremos. Tenha isso em mente: você não controla a sua vida, e é por isso que o sofrimento vem. Perdão, para nos lembrar de quem nós somos e de quem Deus é. Por isso, irmãos, louvem a Deus, mesmo quando o sofrimento vier. Sorria, mesmo quando as coisas não estiverem funcionando como você queria que estivessem.
Louve a Deus em todo o tempo, mesmo quando não houver motivo para isso. Dê glória a Deus, mesmo quando você está com vontade de chorar. Ou dê glória a Deus chorando. Mas saiba, em todo momento, o nosso Deus é o Deus de vitória, é o Deus glorioso. Por isso é até bom, né, a gente lembrar os cantares, só a capela mesmo, o coro somente desse hino que nossos irmãos cantaram, eu te louvarei, né? Eu te louvarei, para lembrar que Deus é o nosso Deus e Ele está no controle da nossa vida. Vamos cantar? Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Mais uma vez. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Santíssimo Deus, eis a tua palavra, Senhor, que o Senhor nos trouxe nesta noite para nos lembrar de que o Senhor está no controle da nossa vida. E muitas vezes, Senhor, sofremos para que isso seja lembrado, trazido à nossa memória, de quem nós somos e de quem o Senhor é. E saber, Senhor, que Tu está no controle dela, e por causa disso, Senhor, nada do que o Senhor, nada acontecerá sem contrário daquilo que o Senhor decretou que acontecesse na nossa vida. O sofrimento não é o nosso fim, Senhor. O sofrimento é simplesmente um lembrete de que Tu está no controle da nossa vida, de que o Senhor zela por nós. Como diz a Tua palavra, Senhor, em todos os livros das Sagradas Escrituras, o sofrimento ele tem tempo para acabar. Ele não é eterno, ele não é duradouro. Ele pode até parecer ser duradouro, mas ele está estabelecido um dia para terminar. Ajuda-nos, ó Senhor, a olhar para textos difíceis como este que nós estudamos essa noite, a olhar para histórias como esta, tão difíceis de compreender, e saber que nós podemos confiar em Ti, Senhor, podemos entregar a nossa vida a Ti, porque o Senhor cuidará de nós, e não deixará, não permitirá que o nosso adversário tripudie em cima de nós, que ele nos destrua por completo, porque até ele tem, Senhor, um limite estabelecido pelo Senhor. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nos conforta com a Tua soberania, que nos conforta, Senhor, sabendo que o Senhor é o Deus soberano que controla tudo e a todos, conforme os Teus desígnios santos, justos e retos. Obrigado por esta noite, obrigado pela reunião do Teu povo, Senhor. Pedimos que o Senhor nos leve em paz aos nossos lares, nos livrando de todo mal, nos guardando debaixo da Tua destra, Senhor, nos ajudando a ter uma semana abençoada, de paz, sempre lembrando do que ouvimos nessa noite, para o louvor e glória do Teu nome. Assim oramos em nome de Jesus.